Então, de imunologia clínica, falando um pouco mais sobre imunohematologia. A nossa aula, então, hoje é a aula 3, e nós vamos falar sobre as provas laboratoriais inicialmente, e depois vamos ver alguns outros conceitos dentro desse tema. As provas laboratoriais, então, que nós estávamos falando do antígeno D fraco na última aula, né? Então, as provas para determinar esse antígeno D fraco, a prova em si, ela é efetuada de forma laboratorial da seguinte maneira. Coloca-se, então, uma gota de suspensão de hemácias, que nós vimos como preparar já, e coloca-se também uma gotinha de soro anti-D. Homogeniza-se e centrifuga-se para verificar a presença ou não da aglutinação. Se não houver a aglutinação, essa amostra é incubada, então, a 37 graus por 15 minutos. E, novamente, então, depois desse período, a essa temperatura, nós vamos centrifugar novamente, para observar se há a aglutinação. Da mesma maneira, caso não haja, ou se ela for muito fraca, as hemácias devem ser lavadas 3 vezes com soro fisiológico, para retirar o excesso, então, de anti-D. Adicionando-se, então, 2 gotas do soro de Cumbis, né, a anti-gama globulina humana, e se houver a aglutinação ou então o aumento da intensidade dela nessa fase, considera-se então como D fraco, ou no caso, né, o indivíduo RD positivo. Mas de maneira então a gente observa como um resultado D fraco. Nas reações negativas, após utilizar o soro de Cumbis, é importante acrescentar uma gotinha então de hemácias humanas sensibilizadas por anticorpos IgG. A reação verdadeiramente negativa torna-se positiva. É importante que nos resultados de aglutinação, as intensidades sejam anotadas em cruzes, né? Uma cruz, 2 cruzes, e eu estou assim por diante. Para fazer, então, essa pesquisa, ou seja, esse teste, a gente utiliza, então, esta técnica, a pesquisa, então, a técnica de pesquisa do antígeno D fraco. Nesse material, então, a gente tem ali um esquema de como fazer esse teste. Então, aqui é a pesquisa da variante fraca do antígeno D, né? Primeiramente, então, incubamos ambos os tubos, teste e o controle, por 15 minutos em banho-maria a 37 graus, como já foi dito. Lava-se, então, os glóbulos vermelhos de cada tubo 3 vezes, com uma solução salina de concentração conhecida. Decanta-se completamente por inversão rápida os tubos, após a última lavagem. E assim, a cada tubo, nós devemos acrescentar 2 gotinhas do soro da antiglobulina humana, de amplo espectro, ou soro de Cumbis. Centrifuga-se, então, por 15 segundinhos ali, a mais ou menos 3.400 RPMs. Retirando, passado esse tempo, retiramos os tubos e ressuspendemos o botão, então, dos glóbulos vermelhos, por agitação bem delicadinha, né? E examina-se, então, se há ou não aglutinação de forma macroscópica, e anota-se os resultados. Aqui, então, nós temos a interpretação da tipagem do RH, né, ou seja, o D, o antígeno D. Então, ali, tanto o antígeno quanto o controle, quando positivos, aparecem dessa maneira. Então, a gente percebe que ele forma um botãozinho, né? Quando, no caso, o resultado é positivo, nós temos uma aglutinação com reagente controle. Caso na primeira etapa não aconteça a aglutinação, a formaçãozinha do botãozinho aqui, nessa situação aqui ilustrada, então nós vamos para aquela segunda fase, né, onde a gente adiciona o soro de Cumbis ou o reagente para o D fraco, e aí sim procedemos novamente ali com as lavações e tudo mais das hemácias, e aí colocamos novamente ali na centrífuga para então, né, termos o resultado de fato, se é positivo ou negativo. Vamos agora, então, para a segunda fase dos testes laboratoriais. Aqui, no caso, seria um esquema da tipagem sanguínea, prova direta, né?
Como sempre no laboratório, sempre devemos identificar os tubos de ensaio, placas de Petri, todo o material que é utilizado. Nesse caso aqui, a gente vai identificar, né? Rotular, colocar ali os 3 tubinhos de ensaio que nós vamos utilizar. Nos tubos de ensaio já identificados, rotulados, a gente vai colocar em cada um deles uma gotinha dos soros anti-A, anti-B, anti-AB, respectivamente. Para cada um destes tubos, adicionar uma gotinha, então, da suspensão de hemácias da amostra. Essa gotinha, ela já é padronizada de 50 microlitros, sendo uma suspensão, no caso, a 5% em soro fisiológico. Então, a nossa suspensão de hemácias, a soluçãozinha, tem que estar a mais ou menos 5% para a gente utilizar esse padrão. Agita-se os tubos e, na sequência, centrifuga-se adequadamente, a mais ou menos 1000 RPM durante 1 minutinho ou 3.400 RPM durante 15 segundos. Faça a leitura por agitação de cada tubo, sempre iluminando eles, né, numa perspectiva que se tenha bastante luz. Ressuspende-se uma delicadeza, né, o botãozinho de aglutinação para ver se de fato ele é positivo. Já na prova reversa, né, da mesma maneira a gente vai identificar os tubos A e B, colocar então 2 gotinhas do soro da amostra, mais ou menos ali 100 microlitros, para a gente testar em cada tubo. A amostra seria a solução de hemácias. Adiciona-se ao tubo A uma gota de hemácia A1, que é o que a gente já discutiu nas outras aulas, a 5%, né? E ao tubo B, uma gotinha das hemácias B a 5%. Agita-se os tubos e centrifuga-se adequadamente, da mesma maneira. Faça, então, as leituras da aglutinação contra um fundo iluminado. A gente não pode fazer isso contra um fundo não iluminado. Ressuspende-se o botão para ver se ele não se desmancha e aí a gente vai ter, então, as possibilidades de interpretação dos resultados nessa tabelinha aqui. Se vocês quiserem observar com maior atenção, parem o vídeo e deem uma boa olhadinha. Agora nós vamos então continuando a falar, né, dos anticorpos eritrocitários. Bom, iniciando, nós temos anticorpos então naturais e imunes. Os anticorpos podem ser classificados em 2 grandes grupos, que são esses que eu acabei de dizer. Aqueles que são naturais e aqueles que são provindos do nosso, vamos dizer assim, da nossa plastia do sistema imune. Os anticorpos naturais são aqueles que o indivíduo já apresenta sem a sensibilização prévia, como, por exemplo, o sistema ABO. Esses anticorpos são chamados, então, de isohemaglutininas, que geralmente são predominantes IgM. A gente estudou essas classes de imunoglobulinas lá no 2º módulo, né, gente? As isohemaglutininas ou isoaglutininas foram identificadas lá por Landsteiner ao estudar esses antígenos. A sua produção é induzida por polissacarídeos e por lectinas, provenientes das células bacterianas e de vegetais, respectivamente, semelhantes aos antígenos do sistema ABO. Assim, o indivíduo do grupo A, ao ter contato com antígenos de fontes exógenas, semelhantes a A e B, apenas produzirá antígenos anti-A. Da mesma forma, o indivíduo do grupo B produzirá anti-A. Essa resposta imune é do tipo T independente e, em sua maioria, IgM. O indivíduo do grupo sanguíneo O apresenta anti-AB, sendo grande parte da classe IgG. Esse anticorpo, se adsorvido do soro por hemácias do grupo A, ao ser eluído, poderá aglutinar hemácias do tipo B, na maioria das vezes mais fracamente, demonstrando não se tratar de um anticorpo específico contra A e B. Anticorpos naturais começam a ser detectados a partir mais ou menos de 3 a 6 meses de idade, alcançando o título máximo maior ali por volta dos 5 a 10 anos de vida, permanecendo assim até a fase adulta. No recém-nascido, no idoso, indivíduos imunocomprometidos
com hipogama-globulinemia, a gama-globulinemia e em pacientes com leucemias agudas, e as isohemaglutininas podem estar diminuídas ou até ausentes. Os anticorpos anti-A ou anti-B imunes ou irregulares ocorrem em função de estímulos com substâncias dos grupos específicas A e B, que podem aparecer nas seguintes situações: heteroimunização por substâncias de origem animal ou bacteriana, como nas infecções bacterianas intestinais, na soroterapia antidifitérica e antitetânica. Aloimunização por gravidez ou por transfusão sanguínea incompatível. Esses anticorpos têm significado clínico quando são ativos a 37 graus centígrados ou então detectados na fase de Combs. São na maioria IgG e IgM, reagentes até a fase quente. Estão normalmente envolvidos em reações transfuncional imediata ou tardia. Considera-se, então, uma reação imediata quando ocorre em até 24 horas depois do início da transfusão. Após esse tempo, é considerada tardia, podendo surgir dias depois. Os anticorpos que geralmente causam reação hemolítica são ABO, o RH, o K, o FAI, o JK, o SS e o D. Outros que rotineiramente não são considerados perigosos, porém importantes, se reagirem a 37 graus, são o LE, o M, o N, o PI e o LU. Portanto, deve-se ficar atento ao tipo de reatividade do anticorpo in vitro, como temperatura de reação, grau de reatividade, classe do anticorpo, subclasse e capacidade de ativação do complemento, do sistema complemento, né, gente? Esses são os anticorpos encontrados mais frequentemente, porém existem outros que também são relevantes clinicamente. Alguns podem provocar anemia hemolítica do recém-nascido. Os anticorpos podem ser definidos como completos ou incompletos. Os completos são denominados aglutinantes, porque são capazes de aglutinar em meio salino a temperatura ambiente. Já os incompletos ou os não aglutinantes necessitam de mecanismos artificiais para a redução do potencial zeta, tais como um meio albuminoso, polietileno glicol ou LIS. Potencial zeta é o equilíbrio entre as forças de coesão e de repulsão, que separam as hemácias, impedindo então a aglutinação espontânea entre os eritrócitos. Utilizar potencializadores como a própria albumina, bovina 22%, PEG, solução de baixa força iônica, no caso a LIS, entre outros, objetiva reduzir o potencial zeta. No entanto, o uso desses potencializadores deve ser criterioso para não baixar então esse potencial, além de seu ponto crítico, o que pode causar aglutinação inespecífica, provocando uma reação falso positiva. Vamos então ao teste de Combs direto, ou o que a gente também conhece como teste da antiglobulina direta. Esse teste, então, avalia se as hemácias do paciente já foram sensibilizadas com anticorpos ou com proteínas do sistema complemento. O teste em tubo consiste em lavar 50 microlitros de hemácias 3 vezes com solução salina, a mais ou menos 0,9%, desprezando totalmente o sobrenadante na última lavagem e ressuspendendo com mais 1 ml de aproximadamente de 5%. Dispensando uma gota dessa suspensão em um tubo e acrescentando 2 gotas do sorinho de Combs, ou no caso ali a antigama-globulina humana, mono ou poliespecífico. Caso o resultado seja negativo, deve-se acrescentar à reação uma gotinha de hemácias humanas pré-sensibilizadas com IgG. Na reação verdadeiramente negativa, haverá aglutinação, então, após essa etapa, das hemácias sensibilizadas. A positividade do teste da antiglobulina direta indica a existência de anticorpos aderidos à membrana do eritrócito. Recomenda-se a classificação e a identificação do anticorpo, já que a classe a que pertence é de grande auxílio para o médico no direcionamento do tratamento.
para identificar se o anticorpo é contra algum antígeno do sistema eritrocitário, este deve ser eluído das hemácias e analisado contra um painel de hemácias fenotipadas. A técnica em geocentrifugação é muito mais sensível e geralmente não necessita de lavagem prévia das hemácias, que foi aquela técnica que eu mostrei para vocês nas outras aulas. Nós falamos sobre ela. A suspensão, então, é efetuada de acordo com o fabricante e dispensada no cartãozinho de gel lá para centrifugação e leitura. Aqui eu coloco para vocês as principais causas, então, desses problemas, né? Dos resultados positivos. E aí a gente tem ali a reação transfusional hemolítica, a reação, então, de hipersensibilidade a medicamentos, anemia hemolítica autoimune, doença hemolítica perinatal, proteínas adsorvidas não específicas. Então, a gente tem algumas possibilidades do porquê dessa positivação, então, deste exame. O teste de Cumbis indireto. Ele é utilizado nos ensaios e é assim denominado dessa maneira, né? Porque os anticorpos não se encontram previamente aderidos às hemácias, ou seja, ele se transforma, ele se denomina indireto por esse fato. Sendo então a investigação efetuada de forma indireta, in vitro. Para isso, o soro, o plasma ou o antissoro é dispensado com as hemácias a fim de provocar a sensibilização. A técnica de Cumbis indireto é usada de forma laboratorial em vários ensaios, como na pesquisa do DEFRA, fenotipagem de alguns antígenos eritrocitários, pesquisa de anticorpos irregulares, identificação de anticorpos irregulares, prova de compatibilidade transfusional, entre outros. O teste em tubo consiste em 3 fases: imediata, a temperatura ambiente, a incubação a 37 graus e o acréscimo de 2 gotinhas de soro de Cumbis mono ou poliespecífico, após as 3 lavagens já com soro fisiológico. Entre a leitura imediata e a incubação a 37 graus, em alguns testes, né, para aquelas tipagens ali, podem ser, então, adicionados potencializadores. Quando executado pela técnica de geocentrifugação, o teste mostra-se mais sensível, de fácil execução e até interpretação. Deve-se sempre estar atentos às bulas dos reagentes, pessoas, tá? Uma vez, então, que o tempo de incubação, fases de leitura, que no caso, centrifugação e o soro de Cumbis, podem variar de acordo com as marcas e os próprios potencializadores que estão sendo utilizados. A albumina bovina aumenta a constante dielétrica do meio, agindo na ligação entre as hemácias e os anticorpos, expulsando a água. Assim, favorece a diminuição do potencial zeta, e que facilita também a atração eletrostática e torna possível a aglutinação por moléculas de IgG. Atualmente, a albumina bovina está sendo substituída pelo PEG, um polímero cuja a ação consiste na eliminação da água ao redor das hemácias, facilitando então a sensibilização pelos anticorpos. Na comparação entre os 2 reagentes, o PEG tem se mostrado mais eficaz. A enzima que é utilizada para degradar parte das proteínas da membrana das hemácias, que possibilitam o rearranjo dos antígenos e também facilita aí o acesso do anticorpo. Também, ao degradar as proteínas, reduz as cargas negativas da membrana do eritrócito, diminuindo o potencial zeta. Sua escolha deve ser criteriosamente estudada e usada apenas como teste complementar, uma vez que alguns antígenos proteicos podem ser, então, degradados dependendo da enzima utilizada. A LIS causa menor interferência na união antígeno-anticorpo, facilitando, assim, a sensibilização das hemácias em menor tempo de incubação. Pesquisa de anticorpos irregulares. Essa pesquisa, então, é muitas vezes chamada erroneamente de Cumbis indireto. Mas, como já visto, nós temos, então, trata-se de um teste laboratorial utilizado para vários ensaios, entre eles o próprio, né, até o próprio aqui, teste da pesquisa de anticorpos irregulares. Para sua execução em tubo, se aconselha o emprego de soro em vez de plasma.
Quando se utiliza o plasma, a reação, então, hemolítica, que é de grande importância clínica, não pode ser visualizada. Isso porque o complemento, um dos responsáveis pela hemólise, necessita do cálcio para ser ativado, e este não está disponível quando se coleta o sangue com anticoagulante, uma vez que é quelado pelo EDTA ou pela formação, então, do complexo insolúvel quando usado o citrato de sódio. Diante disto, é fácil concluir que a inativação do soro por aquecimento a mais ou menos 56 graus não é apropriada, pois nesse procedimento se perde o complemento. Outro fator importante é que os anticorpos e o complemento são elementos lábeis e podem ser degradados na estocagem. Assim, é aconselhável empregar amostras recém-coletadas. Algumas vezes, este exame pode, então, apresentar resultados falso negativo. Isso é, o paciente está sensibilizado, porém não é possível observar o teste com reação positiva. As causas mais frequentes são erro técnico, desse erro técnico são a falta de antígeno específico no reagente de hemácias ou ainda a pouca quantidade de anticorpos no soro, o título muito baixo. Nesses casos, mesmo com reagentes potencializadores, ainda é possível não se observar a aglutinação. Este exame é um teste obrigatório na amostra de doadores de sangue, como teste pré-transfusional, também para gestantes, principalmente as RH negativo, entre outros. Esse método, o método é o teste de Pumbis indireto, ou seja, coloca-se o soro ou plasma a ser testado contra hemácias comerciais do grupo O, fenotipadas para os antígenos mais frequentes. Como a gente já viu anteriormente, o teste é composto de 3 fases: a temperatura ambiente, no meio salino proteico, a 37 graus e fase de Pumbis, né? Quando a gente usa hemácias sensibilizadas já com IgG para os resultados negativos. A importância de se utilizar hemácias comerciais é que as empresas procuram disponibilizar, então, a maior diversidade de antígenos possíveis em seus reagentes. Isso quer dizer, então, que a gente deve utilizar essas hemácias comerciais. Quando executado pela técnica de geocentrifugação, esse teste, então, mostra-se muito mais sensível, porém, é de difícil execução e interpretação. Este exame passou a ser obrigatório, então, na triagem de doador de sangue, porque os anticorpos irregulares, quando encontrados, estão presentes nas bolsas dos hemocomponentes, podendo reagir contra as hemácias do receptor, caso encontrem os antígenos correspondentes. Há várias razões que justificam a necessidade desse teste na amostra do receptor. Um exemplo é a possibilidade de o serviço de hemoterapia identificar o anticorpo e providenciar bolsas de sangue compatíveis em tempo hábil, antes de um procedimento cirúrgico. Outra possibilidade é os anticorpos, então, do receptor apresentarem efeito de dose, isto é, positivarem apenas quando o antígeno está em homozigose. Nesse caso, o exame pode ser positivo pelo antígeno em homozigose, mas a prova de compatibilidade negativa, pois o antígeno no concentrado de hemácias a ser transfundido está em homozigose, e essa bolsa, então, é incompatível. O inverso também é verdadeiro. Esse exame poderá se apresentar negativo pela ausência do antígeno correspondente nas hemácias utilizadas para o teste, porém, presente nas hemácias a serem transfundidas. Assim, a prova cruzada será positiva. Por essa razão, é que atualmente ambos os testes são obrigatórios. Todas as gestantes deveriam ter pelo menos um exame deste durante o período pré-natal. Embora a maior incidência da doença hemolítica do recém-nascido ou doença hemolítica perinatal ocorra por anti-D, outros anticorpos também podem estar envolvidos. No caso do teste apresentar positividade, é necessário titular o anticorpo e recomendar sua identificação. Como exemplo ali, uma gestante HD negativo sensibilizado por anti-K. Frente ao resultado positivo, sem identificação do anticorpo, o médico poderá, então, inferir se tratar de anti-D e deixar de administrar a imunoprofilaxia. Dessa forma, além do anti-K, esta mulher poderia
desenvolver também um anti-D. A titulação é necessária para servir de alerta quando o aumento de anticorpos séricos no soro da gestante, que podem passar então para o feto. Caso este tenha herdado o antígeno paterno correspondente ao anticorpo, poderá desenvolver então a doença hemolítica do recém-nascido. Quando uma gestante apresenta anticorpos irregulares, é frequente o médico solicitar novo exame no decorrer do período gestacional. Nesses casos, é recomendado que seja guardada uma alíquota da última amostra em freezer a 20 graus negativos ou até menos. O objetivo é fazer com que toda vez que a paciente retornar para o novo teste, o título do anticorpo seja efetuado utilizando o soro atual e o anterior, de maneira paralela. O resultado da titulação pode variar de acordo com a quantidade de antígenos presentes nas hemácias. Por isso, é muito importante que os soros sejam testados com o mesmo lote de hemácias para uma comparação. A identificação dos anticorpos irregulares. Ela é realizada utilizando o soroplasma do paciente contra um painel de hemácias comercial, fenotipadas, ou seja, identificadas pelo método de Cumbis indireto. A quantidade de frascos contendo essas hemácias varia de acordo com a empresa fornecedora do painel, apresentando-se em suspensão, e em frascos numerados. As hemácias do painel são do tipo O, RHD positivas e negativas, fenotipadas para os antígenos mais frequentes e sensibilizantes. Acompanha o painel de hemácias um diagrama contendo um perfil fenotípico de cada hemácia. A presença da aglutinação diferentes eritrócitos possibilita identificar o anticorpo. Prova cruzada ou de compatibilidade maior. Ela é realizada ante a transfusão de concentrado de hemácias por meio da técnica de Cumbis indireto. Esse teste em tubo, então, consiste em colocar o soroplasma do paciente, ali 100 microlitros, em contato com as hemácias da bolsa a ser transfundida, uma gotinha mais ou menos de 50 microlitros de hemácias, a 5%. O ensaio deve ser executado em todas as fases, salina, proteica e a temperatura ambiente. A adição de potencializador, levando então a 37 graus. Lavagem das hemácias 3 vezes em solução salina e o descarte total do sobrenadante antes de acrescentar 2 gotas do soro de Cumbis. Caso o resultado seja negativo, adicionar então uma gotinha de hemácias sensibilizadas com IgG. O teste executado pela técnica em gel centrifugação mostra-se mais rápido, sensível e mais de fácil execução e interpretação, além de possibilitar o registro, então, dos resultados. A bolsa de sangue somente será liberada para transfusão se o resultado da prova for negativo em todas as fases. É importante, então, estar atento às bulas dos reagentes, porque os potencializadores não permitem leitura em todas as fases do teste. Os tempos de incubação também podem ser diferentes. Essa prova é importantíssima, avalia a presença de anticorpos do receptor contra as hemácias a serem transfundidas. Isso porque os pacientes podem, então, apresentar anticorpos imunes contra os antígenos presentes, então, na bolsa de sangue, sendo, então, a prova cruzada essencial como um teste pré-transfusional. Caso a amostra cruzada apresente resultado positivo, ou seja, que dá incompatível, é necessária a identificação do anticorpo para que se possa escolher uma bolsa de concentrado de hemácias, preferencialmente isogrupo, destituída do antígeno correspondente ao anticorpo presente. Na transfusão em caráter de urgência, as hemácias podem ser liberadas sem a prova de compatibilidade, mas sempre que possível, compatibilizar para os antígenos ABO e RHD. Nesse caso, o laboratório deverá seguir com a pesquisa enquanto transcorre a transfusão. Para a liberação da bolsa sem a prova de compatibilidade, o médico solicitante deve assinar um termo de responsabilidade no qual declara estar ciente dos riscos inerentes ao ato. E agora chegamos à doença hemolítica do recém-nascido. Ela é causada pela incompatibilidade sanguínea materno-fetal
com anticorpos materno-imunes, os IgGs, que atravessam a placenta. Caso o feto tenha dado antígenos correspondentes, esses anticorpos os reconhecem e se ligam, provocando a destruição das hemácias, principalmente na segunda metade da gestação. A imunização materna comumente decorre de transfusão ou gestações antigas, prévias. A quantidade de sangue fetal recebida pela gestante normalmente é insignificante, mas pode ser maior por ocasião de uma ruptura dos vasos da placenta durante a gravidez ou o próprio parto. Essa doença geralmente tem início na vida intrauterina. A gravidade da doença depende da quantidade de hemácias hemolizadas, com quadros graves de anemia intraútero, que podem levar o feto a óbito por insuficiência cardíaca. A anemia e a icterícia, nas primeiras 24 horas após o parto, podem evoluir com hepatomegalia e esplenomegalia. Em função da intensa hemólise, é comum o aparecimento de eritroblastos circulantes, daí a primeira denominação da doença ter sido como eritroblastose fetal. A criança geralmente nasce sem sinais nenhum de icterícia. A hiperbilirrubinemia pode ocorrer então após o nascimento, pois naquela vida intrauterina, essa bilirrubina derivada da hemoglobina, passa para a circulação materna, sendo catabolizada no fígado da mãe. No entanto, no recém-nascido, pela reduzida quantidade da glucuroniltransferase hepática, pode haver o acúmulo de bilirrubina livre, que é tóxica e lipossolúvel. E quando depositada nas células cerebrais, pode causar, então, icterícias e resultar em deficiência mental grave, lesões neuromotoras e paralisia. Incompatibilidade sanguínea materno-fetal no sistema ABO. Ela então decorre do sistema ABO, que geralmente se dá em crianças do tipo A ou B, gerada por mães do grupo O. Nessas mães, os anticorpos anti-A ou então anti-B são imunes, contém ali o IgG. Essa incompatibilidade é mais frequente acometendo, na maioria das vezes, recém-nascidos do grupo A e manifesta-se quase sempre de maneira discreta, embora existam casos, então, de reações fortes com necessidade de procedimentos drásticos, como a exsanguíneo-transfusão. Para o diagnóstico dessa incompatibilidade, deve-se realizar, então, o teste ou prova de Cumbres, direto nas hemácias do cordão umbilical ou do sangue venoso do recém-nascido. Quando o resultado for positivo, para a elucidação do caso, o anticorpo poderá ser diluído e testado contra a suspensão de hemácias do tipo A1, B e O. No entanto, deve-se salientar, então, que em alguns casos, o teste, então, pode apresentar resultado negativo devido à hemólise das hemácias sensibilizadas in vitro, uma vez que os anticorpos ABO são altamente hemolíticos pela sua capacidade de ativar o complemento. Nessa situação, poderá ser efetuado o teste da hemolisina sérica, utilizando o soro materno contra as hemácias do mesmo tipo sanguíneo que as do bebê. A presença do anticorpo acarretará a destruição das hemácias. Na transfusão sanguínea do recém-nascido, deve-se compatibilizar as tipagens ABO-RH entre mãe e bebê. Para a criança com o mesmo grupo sanguíneo da mãe, o ideal é ser transfundida com sangue isogrupo. No entanto, se forem de grupos diferentes, deve-se efetuar a pesquisa de hemolisina sérica antes da transfusão. E caso positivo, o recém-nascido deverá receber sangue do grupo O. O teste da hemólise deve ser executado utilizando o soro da criança contra as hemácias A1 e B. A prova cruzada deve ser efetuada após a definição da compatibilidade ABO e RH. O bebê poderá apresentar anticorpos livres na circulação com título insuficiente para a detecção. Por isso, a forma
norma técnica sugere que, quando possível, seja utilizado o soro da mãe, uma vez que é o reservatório da imunoglobulina passada para a criança. A incompatibilidade materno-fetal pelo sistema RH, na maioria das vezes, ocorre então pelo anti-D em mulheres RH negativo, sensibilizada pelo contato com hemácias contendo anti-D, né, por gravidez ou transfusões sanguíneas anteriores. Pode ocorrer também por grupos de antígenos desse sistema, como anti-C, anti-E e assim por diante. Porém, é menos comum. Anticorpos desenvolvidos por consequência de incompatibilidade materno-fetal, geralmente causam problemas nas gestações subsequentes. Porém, podem ocorrer situações de interocorrências durante a gravidez. Um exemplo, então, quando o volume de sangue do bebê passa para a corrente sanguínea da mãe, provocando a síntese de anticorpos que podem, então, se tornar prejudiciais ao bebê ainda durante a gestação. A incompatibilidade ABO entre o sangue materno do bebê pode prevenir a imunização materna pelo RHD e outros antígenos. Isso acontece devido à presença das aglutininas anti-A ou então anti-B. Assim, hemácias do feto, ao entrarem na corrente sanguínea da mãe, A ou O, são imediatamente destruídas pelo anti-B, presentes no plasma materno pela ação do complemento. Portanto, o sistema imune materno não tem papel hábil para reconhecer o antígeno estranho. Para prevenir a incompatibilidade materno-fetal, as normas técnicas reconhecem, então, e recomendam que deve-se administrar em até 72 horas após o parto, ou então, se acontecer a intercorrência de sangramento, a imunoglobulina anti-D, as mulheres, então, com RH negativo, com bebês positivos. A doença hemolítica do recém-nascido ocorre, então, devido à incompatibilidade materno-fetal por outro grupo sanguíneo que não o ABO e RH, sendo assim rara. A gravidade vai depender do título de anticorpos, a imunogenicidade e a antigenicidade, isto é, da capacidade e intensidade de sensibilização das hemácias do recém-nascido. Para confirmar a incompatibilidade materno-fetal, alguns testes laboratoriais são necessários, tanto no sangue materno quanto do recém-nascido. Na amostra da mãe, os testes ABO, RH e pesquisa de anticorpos regulares, e no sangue do recém-nascido, ABO, RH e também o teste das antiglobulinas. A doença hemolítica do recém-nascido provocada pelo anti-K é muito peculiar, porque a passagem transplacentária desse anticorpo em feto portador do antígeno K pode causar depressão medular com aplasia eritroide, na qual a anemia ocorre principalmente por depressão medular em vez da hemólise, muitas vezes apresentando plaquetopenia. Antígenos plaquetários. As plaquetas apresentam antígenos específicos e eritrocitários, como os dos sistemas ABO, LELS e IP. Esses antígenos, então, os antígenos RH, DUF, KID, KEL, SS, MN e Luteran, não estão expressos. Vários antígenos específicos das plaquetas foram descritos e relacionados com trombocitopenias decorrentes de incompatibilidade transfusional ou em recém-nascidos que apresentam trombocitopenia aloimune neonatal. Esses antígenos receberam nomenclaturas diversas recentemente, e ocorreu a padronização da nomenclatura para HPA, variando de 1 a 5, e o sistema de antígenos plaquetários mais importante é o HPA1, chamado antigamente de PIA1 ou ZWA. Esse sistema apresenta 2 alelos, né? Os principais antígenos específicos das plaquetas estão descritos, então, nas tabelinhas. Esse material, gente, eu retirei de livros, e se vocês quiserem acessar esses livros, os PDFs, eu posso, então, deixar
disponibilizar para vocês esse material, que aí vocês podem então pegar de maneira mais completa. E aí, continuando, pacientes com trombocitopenia, tá, do tipo 1, não apresentam glicoproteínas nas plaquetas e, portanto, são incapazes de expressar esses antígenos do grupo HPA1. Gente, terminamos a nossa aula sobre a imunohematologia, né? Sobre os anticorpos eritrocitários, as técnicas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Dúvidas vocês podem colocar na plataforma. E aí a gente vai conversando para ver como a gente vai poder fazer então essa avaliação deste material, deste conteúdo. Um grande abraço, cuidem-se e fiquem bem.